que foi apresentado para vocês, beleza? Sei que se vocês quiserem copiar os dados, eles estão aí. Você tem um desembolso inicial de 3.000, um retorno de 600, 900, 1.400, 1.700, uma TMA de 10%. Bom, indo lá para o Excel. Eu vou começar a inserir os dados do meu problema aqui. Primeiro dado, eu vou colocar aqui a minha taxa mínima de atratividade, que ela é de 10%. Eu vou colocar uma outra taxa aqui, que eu vou chamar de taxa de captação. Ela vai ser utilizada quando nós formos calcular o payback, a taxa a TIR modificada. Nós temos uma taxa de captação. Vamos agora construir o nosso fluxo de caixa. Ano 0, 1. Além dos períodos aqui, vamos colocar os nossos retornos. O pessoal que tem mais habilidade com Excel aí pode já ir trabalhando. Na data zero, nós temos um investimento de R$3.000. Então, eu vou colocar um valor negativo aí de 3.000. Um valor positivo de 700 no primeiro ano, 900 no segundo, 1.400 no terceiro e 1.700 no último ano. Quais são os critérios de análise que eu vou calcular aqui? Primeiro, o valor presente líquido, ou VPL. Vocês observarem no Excel, talvez vocês já tenham visto isso, ele tem uma função que se chama VPL. Só que o VPL do Excel não calcula o VPL. O que ele faz? Olha, está escrito aqui, olha, retorna o valor líquido atual de um investimento com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros. Então, ele não calcula, não está dizendo aqui que ele vai calcular o seu VPL em si. Mas a gente vai usar a função VPL. Bom, para calcular o VPL, você vai inserir aí numa célula do Excel igual VPL, abriu aí a sua função, você seleciona todos os seus retornos, ok? Seleciona todos os retornos do seu investimento, seja positivo, seja negativo, seja o que for, você vai selecionar eles. Você só não seleciona ainda o investimento inicial. Tendo feito isso, você fecha o parênteses e agora sim, da soma dos valores presentes do fluxo de caixa, você vai descontar o investimento inicial. Para isso, você tem que descontar esse 3.000 aqui. Como ele já está negativo, se eu colocar menos e este valor, vai ficar, eu vou somar o investimento e não descontar. Então, para que a gente não tenha um problema com o sinal, aí eu vou usar o mais e o investimento inicial, obtendo o valor presente líquido, eu esqueci de seria a taxa, né? O primeiro argumento da minha função aí vai ser a taxa.
vou escolher a taxa aí, vou fixar ela aí com a tecla F4, caso eu precise movimentar alguma coisa. Separei aí com ponto e vírgula. Agora eu venho aqui e seleciono os valores. E tá aí a nossa VPL, o nosso VPL, que era obtido aqui, deixei registrado, 593,13 centavos. Bom, o VPL um pouco mais complicado. Já a taxa interna de retorno, ela é calculada direto com a função taxa interna de retorno, com a função TI. Você digitou igual e TI, você vai calcular a sua taxa interna de retorno. E nesse caso, você não precisa usar a sua TMA, seleciona todo o seu fluxo de caixa, incluindo o investimento inicial, e aperta a tecla Enter. Mas deu 18%. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Beleza. Modifiquei o número de casas decimais aqui e cheguei no valor que a gente tinha calculado antes para a taxa interna de retorno. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Peraí, só clica aí na fórmula do TIR, só para ver uma coisa. No TIR você pegou só o quê? O TI, eu peguei só o fluxo de caixa. Ah, Aqui igual, TI, abri o parêntese e selecionei o fluxo de caixa todo, desde o período 0 até o período 4. ok. Agora, vai precisar calcular a MT, a taxa interna de retorno modificada. Bom, e como como foi falado anteriormente, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar levar todos estes pagamentos aqui lá para a data 4, ok? Vou pegar todos esses valores, levar ele para a data 4, em seguida, usando o investimento inicial, a soma dos valores futuros e o número de períodos, eu vou calcular a taxa de juros pela função taxa normal. Só que agora ela será a minha taxa interna de retorno modificada. Então, eu vou criar uma coluna auxiliar aqui que se chama valores futuros. Meus valores futuros, o 3.000 vai permanecer ali na data 0, não vou mexer com ele. O que eu vou fazer? Bom, lá no slide eu pegava esses 700 aqui e levava ele lá para a data 4. Então eu vou calcular um valor futuro com ele. De que maneira? Este meu valor futuro, utilizando a minha taxa mínima de atratividade, vou fixar ela aqui. Usando a taxa mínima de atratividade, quantos períodos eu tenho quantos períodos que eu vou ter aqui de variação? Bom, se eu estou no ano 1 e vou para o ano 4, eu tenho 1, 2, 3. Bom, para eu chegar nisso, eu vou pegar a última célula aqui. Também vou fixá-la, porque todos serão 4 menos alguma coisa. Subtrair da célula atual. Então, eu já coloquei a taxa, número de períodos, não é uma série de pagamentos, então vou deixar aquilo em branco e colocar o meu valor presente. Finalizando aqui, eu calculo, teve o negativo, né? Porque trabalha no esquema de fluxo de caixa aqui no Excel também. Então, vou colocar o menos aqui antes do VF, só para eu alterar o sinal.
Fazendo isso, eu posso arrastar aqui e obtive todos os meus valores lá na data 4. Agora eu vou fazer a soma destes valores. Beleza? Fiz a soma aqui. O que que eu tenho? Deixa eu voltar lá naquele slide nosso. O que que eu fiz até então? Peguei todos esses valores aqui e joguei eles todos lá para a data 4. Então, aquela soma minha corresponde a essa linha aqui, olha. FV igual a soma dos valores futuros. Já tenho o meu 3.000 que está lá na data 0. Deixa eu voltar lá para a nossa planilha. Já tenho 3.000 que está aqui no início. Então, agora eu posso calcular a minha taxa interna de retorno modificada, usando a função taxa. Simplesmente isso. Nosso número de períodos aqui é 4. Silvio, Oi? o meu valor futuro do ano 2 deu diferente do seu. Valor futuro de qual ano? 2, 3, Do 2. É porque na hora que você arrastou, tem algumas células aqui que eu travei. Por exemplo, a taxa de juros, o período. Você travou essas células? Não sei o que eu fiz aqui não, porque eu achei o 931,70 e arrastei. Beleza. Olha aqui, eu vou voltar aqui. Se você der um zoom aí no seu... Você vai observar que a célula que está a taxa de juros, a TMA aqui, eu coloquei ela, a letra dela aqui, entre cifrão para travar a célula. Ou seja, quando eu arrastar, eu não vou arrastar, mudar a taxa de juros também. Então é por isso. Eu não coloquei o cifrão. Isso, você põe o cifrão aí para travar a taxa e para travar também o período 4, porque vai ser sempre 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. Tudo que você não trava aqui no Excel, na hora que você arrasta, ele desce a célula também. Entendi. Beleza. Obrigado. Então, aqui na nossa AMT, vou colocar igual, taxa. Inserir aqui o número de períodos, são 4 períodos. 4 meses, 4 anos no caso. Pagamento eu não tenho, porque não é parcelado aqui. Eu vou colocar aqui o valor presente. O valor presente é esse meu valor negativo. Valor futuro. Vou fechar aqui e dar um Enter. E aí ele calculou, deixa eu ver se tem mais zero aqui. Calculou a sua taxa interna de retorno modificado. Silvio, você pode repetir porque travou para mim. E aí eu não vi. Até a soma dos valores futuros aqui você tem. É só o emitir. Então, deixa eu apagar aqui. O emitir, a gente vai calcular usando a função taxa normal do Excel. Então, você coloca igual taxa, vai abrir aí um parêntese. Observe que aqui a função já vai te pedir quais são os argumentos dela, já vai te dar os argumentos dela. Número de períodos. Nosso investimento aqui, nós estamos considerando um período aqui de 4 anos. Então, eu já seleciono 4, ou você digita o 4 ali direto. Você, como não é uma série de pagamentos uniformes, então eu não vou usar aqui o pagamento. Vou pular ele, colocando ponto e vírgula mais uma vez, ou seja, fica com 2 pontos e vírgulas aqui. Agora, eu insiro o valor presente, ó, VP valor presente. Vou indicar aqui o investimento inicial, que está lá na data 0.
ponto e vírgula novamente e seleciono o valor futuro. Agora eu fecho parêntese e dou um Enter. Chegando aí no 15,07, ou seja, a taxa interna de retorno modificada é de 15%. Observe que ela vai ser sempre menor que a taxa, vai ser na maior parte das vezes aí menor que a taxa interna de retorno. Agora, deixa eu fazer mais umas identificações aqui. Excluir uma coluna para aproximar aqui. Vamos criar agora o nosso fluxo de caixa acumulado, ou acumulado simples aqui, para a gente obter o payback simples. Então, para eu obter o payback simples, o acumulado vai ser igual. O acumulado do ano 0 é o próprio investimento. O acumulado do ano 1 vai ser o acumulado anterior mais o fluxo de caixa daquele ano. Bom, depois que você colocou estes dois primeiros valores aqui, você já pode arrastar e você tem aí o seu fluxo de caixa acumulado todo construído. Então, é possível observar que no ano 3, nós tivemos aí o payback igual a 3. Para a gente deixar ele setado automático aí, deixa eu só conferir aqui, pessoal. A gente vai ter uma função corresp. Vou colocar aqui o valor procurado, eu estou à procura de um 0. A matriz procurada de valores. E o tipo. Vou colocar aqui... Deixa eu colocar aqui a menor aqui para ver o que dá. Não lembro exatamente. Né? Não. Vou mudar o argumento da função aqui. Correspondência exata. Ah, tá. Deixa eu voltar. O que está acontecendo? Ah, entendi. Ele está considerando o seu ano 0. Então, beleza, você tem que considerar o ano 0. Mas aqui o ano 0, ele está contando o ano 0 como sendo o ano 1. Então, vem 1, 2, 3, 4. Então, do corresp, você subtrai 1. Nós temos aí nosso payback simples.
E para obter o payback descontado, eu vou precisar do fluxo de caixa descontado. Então, para isso, eu vou ter que trazer todos estes meus valores aqui do fluxo de caixa para a data zero. Como que eu faço isso? Usando o valor presente, a função VP. Para isso, eu vou inserir a minha taxa mínima de atratividade. Pessoal, eu fiz uma besteira para calcular o emitir. Eu acho que o Excel tem também a própria emitir aqui. Tem uma função que chama emitir, já que a gente usa ela. Eu vou colocar aqui a minha taxa mínima de atratividade. Como essa taxa ela vai ficar fixa, então eu vou apertar F4 aí e fixar essa célula. Separando por ponto e vírgula, o período eu vou manter ele variável, porque cada um vai ter um desconto de um tempo diferente. O meu valor futuro, se eu quero calcular o valor presente, o outro valor que me sobra é o valor futuro. Selecionou aí, apertou Enter, mas eu alterei o sinal, então eu vou ter que fazer uma modificação aqui. Vou colocar o menos também aqui na frente, porque eu quero manter o mesmo sinal do fluxo de caixa. Feito isso, eu vou arrastar para obter... Por que você pulou um ali? Você pôs 2 pontos e vírgula? É igual aquele outro? É porque aqui, neste argumento, ele pede o valor do pagamento. Só que você não tem pagamentos constantes aqui. Você só tem um valor presente e um valor futuro. Então, você pode mudar isso daqui. O tipo aqui também, ele não vai ser necessário. Arrastando, aí nós temos os valores descontados e o fluxo de caixa acumulado e um fluxo de caixa acumulado descontado. A ideia do fluxo de caixa acumulado descontado, ele é igual à anterior aqui do fluxo de caixa acumulado. Só que em vez de você usar os valores diretos aqui, os valores do fluxo de caixa original, você vai usar o fluxo de caixa descontado. O primeiro valor é sempre igual, o demais vai ser igual somando o fluxo de caixa descontado e arrastando até a última célula. Deixa eu voltar aqui na função, só para conferir. É mesmo. Pessoal, eu fiz vocês calcularem aqui o emitir por esse método aqui, olha, que a gente calculou a soma dos valores futuros e calculei a taxa direto aqui, comparando o meu valor presente, valor futuro, período de aplicação. Mas o Excel tem uma forma direta aí para calcular o emitir. É só você apertar igual, emitir, abrir o parêntese, do mesmo jeito que você calcula os outros valores, só que você seleciona todos os dados e ele pede aqui, olha, a taxa de financiamento, ou seja, a taxa de captação e a taxa de reinvestimento. A taxa de financiamento eu coloquei aqui no início a 15% e a taxa de reinvestimento, que é a sua taxa mínima de atratividade. Tendo feito isso, só fechar o parênteses, observe que o resultado é o mesmo.
só que com menos cálculos, né? Você não precisaria ter criado uma coluna acessória ali. A taxa de captação é a taxa para o emitir aí, é a primeira taxa. Para o emitir é a primeira taxa. Pessoal, o payback descontado, ele vai seguir sempre aquela conta que a gente fez. Vai ser a última parte inteira negativa, mais um valor que vai corresponder a uma fração do período seguinte. Tem uma fórmula direta no Excel, eu até deixei ela, tenho ela aqui em algum outro lugar. Vou colocá-lo aqui. Não vai. Vou ter que criar ela aqui. Bom, payback descontado. Vocês preferem que eu crie uma fórmula muito extensa aqui ou que eu crie a fórmula mais simples aqui? Depois eu mostro o caminho de criar a mais complexa. Pode ser. Pode ser a mais simples ou a mais complexa? A mais simples primeiro. A mais simples primeiro vai ser, eu vou ter que ter minha tabela pronta para olhar nela. Então, eu vou pegar aqui o período do último negativo e somar com, ou seja, vai ser 3 anos e alguns meses. Mas quanto desses meses aqui? Bom, eu vou pegar aqui o 3 anos, vou fazer mais. No caso, como eu vou dividir um negativo por um positivo, isso aqui vai me dar um resultado negativo. Então, a minha fração vai ser negativa. Então, para eu não subtrair a fração, como eu quero adicionar a fração, em vez de colocar um sinal de mais, eu vou colocar um sinal de menos. Isso aqui evita de eu ter que usar valor absoluto, multiplicar por -1 ou qualquer outra operação. Apesar de colocar o negativo ali, multiplicar por -1. Vou colocar o menos aqui, deixa eu abrir um parêntese. Então, vai ser o último negativo dividido pelo posterior aqui, positivo. Fechou o parêntese, deu um Enter. Eu tenho aí, reduzir o número de casos aqui, 3,49. Se aqui são anos, eu tenho 3 anos. E aqui 3,49 anos.
Para a gente gerar um gráfico similar àquele gráfico que a gente teve lá naquela questão que eu pedi para vocês analisarem, a gente precisaria aqui criar uma série de valores. Ou seja, eu precisaria de uma série de valores presente. E uma série de valores presente, eu vou ter que ter taxas diferentes. Eu vou criar aqui agora uma coluna acessória, uma para taxa, outra para valor presente, e vou calcular com os valores que eu tenho aqui. As minhas taxas eu vou começar em 1%. Dois por cento. Se a minha TI está em 17, eu vou criar até lá pelo 30. O que eu estou fazendo aqui? Bom, no slide eu apresentei para vocês um gráfico, o seguinte gráfico. Aqui, que é o valor presente líquido com diferentes taxas. Então, estas taxas aqui, eu vou criar elas e vou calcular vários valores presentes para eu obter um gráfico igual a este daqui. Coloquei aqui todas as minhas taxas. Vou calcular agora os meus valores presentes. Os meus valores presentes, deixa eu colocar aqui igual, VPL, vou abrir aqui parêntese. A taxa vai ser as taxas variáveis, então eu vou selecionar aqui e não vou fixar ela, porque eu quero que varie as taxas. Em seguida, vou selecionar a minha matriz de valores, sempre os valores positivos. Fechar aqui o VPL e vou subtrair o investimento inicial. Como ele já está negativo, vou colocar mais VPL e obtenho aqui o VPL para uma taxa de 1%. Se eu arrastar esta célula aqui para baixo, você vai obter diversos valores. Opa, nem vou arrastar aqui porque eu esqueci de fazer uma coisa. Estas células aqui eu vou precisar fixar elas. Que são as células onde estão os seus dados e a célula no qual está o seu investimento inicial. Prosseguindo aqui. O que eu fiz aqui? Criei um monte de valores presentes para uma taxa de juros, uma taxa variando a minha taxa. Então, agora, se eu selecionar esta coluna aqui com os valores presentes e vir aqui no Excel em inserir, pois em gráficos, gráfico de linha, o que eu tenho aqui? Eu tenho aquele, lógico que dá para vocês modificarem aqui todo,
Mas eu tenho aquele mesmo gráfico que foi apresentado lá no início para vocês, que são os valores presentes líquidos com diferentes taxas com diferentes taxas. Não vou editar muito esse gráfico, a gente já avançou do tempo e eu estou até preocupado que esse usuário, eu tenho que desconectar ele. Mas você constrói o gráfico apresentado lá no início para vocês desta maneira aqui. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Oi, Carolina? Não, só falei ok. Ah, tá. Pessoal, alguma dúvida do que foi apresentado? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica das coisas. Não espero que vocês saibam fazer agora de cara, repetir tudo que foi feito, mas que vocês tenham aqui agora um caminho para calcular valor presente, taxa interna de retorno, taxa interna de retorno modificado, payback simples e descontado. Lembrando que payback simples eu calculei só termos didáticos aí, que o que importa mesmo é o payback descontado. Então a gente vai poder avaliar o investimento pelo retorno financeiro que ele me dá, que é o VPL, pela taxa que ele vai me dar de retorno ali, que é o ATI, ou a MT, que é a mais importante para a gente também calcular, e o tempo que eu vou gastar para recuperar o meu investimento, que é o payback descontado. Ok? Pessoal, alguma dúvida antes da gente encerrar? Tiago, Yali, o Emerson, Tafarel, alguma dúvida? Ô, Silvio, depois você podia disponibilizar essa planilha aí no grupo? Posso. Porque eu comecei a acompanhar e eu perdi. Beleza, então inclusive eu vou melhorar aqui o payback descontado, eu vou automatizar ele aqui e deixo ela disponível no grupo também. Beleza. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e tenham todos uma ótima noite. Aqui, mais uma lista já está lá no eClass e hoje ainda eu crio o link lá para vocês enviarem as listas, que serão a avaliação desta disciplina. Joia? Pode enviar todas no link só, Silvio? Pode enviar todas no link, vai ser para enviar todas no link só. O Emerson, essa lista que você me mandou está até aqui, ó. Até anotei no papel para eu não esquecer. Mas eu anotei tem 2 dias, eu não esqueci, ela está aqui. Você enrolado igual eu. Aqui é a sua nota, mas eu demoro um pouquinho, mas eu faço. Sua nota lá da disciplina foi corrigida, viu? Só anota as faltas também? As faltas também. Então, beleza. As faltas que não teve, tá bom. Pessoal, boa noite a todos vocês e nos vemos lá no grupo agora. Boa noite, obrigado. Obrigada, noite. Silvio. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.